é importante para que nós alcancemos um maior número de pessoas para receberem a palavra de Deus. Irmão Jair, tema de hoje, um tema então que traz um tema curioso para os nossos ouvintes. Como que nós podemos falar sobre esse tema, irmão Jair? Meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e verso 17, Jesus, após efetuar um milagre, a cura do paralítico no tanque de Betesda, ele pronuncia uma palavra. Ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus está colocando que o Pai gosta de trabalho e Jesus também. Na palavra de Deus, nós contemplamos os homens de Deus chamados, quase que na sua totalidade, no seu chamado, eles estavam exercendo um trabalho. Nós vemos Moisés, por exemplo, quando ele foi chamado por Deus, no momento em que Deus fala com ele na sarça ardente, Moisés estava atrás, ele estava trabalhando. Nós vamos ver o rei Saul, no contexto em que ele foi chamado para ser rei de Israel, ele estava atrás do gado, dos cavalos do seu pai. As jumentas do seu pai. Nós vemos Davi, no momento em que Davi é chamado para ser rei de Israel, Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi, e todos os irmãos estavam lá em volta da mesa, mas só Davi estava trabalhando. Então, e assim nós temos vários exemplos ainda na palavra de Deus que Deus chama aqueles que estão trabalhando. E o trabalho faz parte da vontade de Deus. A gente poderia começar lá em Gênesis, mas o tempo para nós ele é escasso aqui. E nós também gostaríamos de citar mais dois exemplos. Gideão. Quando Gideão é chamado para ser juiz de Israel, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando. Nós vamos ver também o Eliseu. Eliseu, quando é chamado para continuar o ministério de Elias, Eliseu estava trabalhando, arando com seus bois, conforme o relato. E assim nós vamos ver também no Novo Testamento, todos os apóstolos eles estavam trabalhando quando Jesus vai chamar eles. E Jesus aqui nessa palavra, ele diz, olha, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Da mesma forma, o trabalho missionário, ele não vai se distanciar de um trabalho que pode ser executado também sem prejuízo ao chamado missionário. Então, isso que nós vamos ver nesse estudo que nós estaremos realizando aqui, as missões fazedores de tenda. Muito bem. Então, vimos aí a nossa introdução a respeito desse tema, missionários fazedores de tenda. O personagem central aqui, ele vai ser o apóstolo Paulo, né? Mas também ele tem um casal que está a quem ele se aproxima quando ele chega na cidade de Corinto. E esse relato de fazedores de tenda está no Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e o versículo de número 1 a seguir, que nos diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia há pouco vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo se juntou com eles, né? Aí vê Paulo, olha só a sabedoria do apóstolo Paulo também, um homem visionário do reino de Deus. Ele não vai se associar com quem não está ocupado. Assim como Deus, ele não trouxe, no contexto mencionado pelo nosso irmão Jair, de que os que Deus escolheu, eles não estavam ociosos, eles estavam trabalhando, eles se demonstravam pessoas comprometidas com as suas atividades no dia a dia, porque se tem uma coisa que a pessoa não vai ser responsável no reino de Deus, se não é responsável nas suas obrigações do seu dia a dia. Assim foi o apóstolo Paulo, teve a visão de ver esse casal que era realmente comprometido com o seu trabalho e certamente de boa fama. Há alguns comentaristas que vão dizer que Priscila e Áquila, eles eram empresários, possivelmente nesse tempo, e que talvez tivessem algumas filiais em alguns outros lugares, trazendo essa possibilidade deles transitarem entre algumas cidades e regiões. E o texto do versículo 3 vai dizer: e como era do mesmo ofício, ou seja, Paulo
se juntou a eles, pois era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, o trabalho aqui, importante na vida de quem quer fazer missão, importante também para aqueles que estão sendo separados para o Evangelho. Primeiro, não são ociosos, primeiro, são comprometidos nas suas atividades, então eles precisam ser preparados pela igreja e é isso que a gente vai ver aqui ser enviado. Irmão Jair, tópico 1 vai falar sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O que nós podemos acrescentar aí sobre esse ofício do apóstolo Paulo? Bom, eu gostaria de falar aqui ainda sobre esse texto que o irmão acabou de comentar. Então, a gente vê aqui um casal que está num campo missionário em que Paulo vai se dirigir. Então, Paulo ele chega à igreja de Corinto na segunda viagem missionária. E lá, após ele passar aquele discurso que tem lá em Atenas, ele vai até Corinto e lá, nessa cidade, ele encontra então esse casal. Esse casal, Áquila e Priscila, possivelmente eles se converteram, são judeus convertidos no dia de Pentecostes, porque lá o relato de Pentecostes coloca que tinha judeus provindo da Itália e também de Roma. Filha, ponto. Isso, então possivelmente esse casal, ele se converteu em Pentecostes, foram para Roma e agora, por intermédio aqui de um édito, de um ofício de um imperador, o nome do imperador está aqui, é Cláudio, né, que está ali no versículo 2º, versículo 2 do capítulo 18, ele vai dizer que o Cláudio ele manda que os judeus sejam retirados de Roma. E eles tiveram que retornar, então, a Corinto. Eles não vieram para fazer missão, eles vieram para sobreviver em Corinto. E ali eles começam na sua profissão, fazer tendas. Isso que a gente vai entender na lição. Fazer tendas é trabalhar com couro. Nessa lição a gente vai estar falando mais posteriormente. E Paulo não. Paulo ele veio enviado por Deus para fazer missão. E há um encontro entre eles. Encontro de um missionário enviado que trabalha com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Ele não é contra, o apóstolo Paulo não é contra o missionário ser sustentado por uma igreja que for enviada, mas ele preferiu assim. Ele preferiu trabalhar com as suas próprias mãos para não ser pesado a ninguém, apesar de ele ensinar que o missionário pode receber valores da sua igreja. E esse encontro, ele encontra um profissional, um casal de profissionais. E desse casal, ele aproveita para com que eles venham desenvolver e fazer missão. Então, a gente vê o trabalho sempre ligado à obra de Deus. O ócio não é ligado à obra de Deus, nem para Deus e nem para Jesus Cristo. Eu quero mostrar aqui bem rápido, assim, que existe dois trabalhos missionários, dois tipos de trabalho missionário que a gente vê na palavra de Deus. O primeiro trabalho missionário é o de Jesus Cristo. Ele se prepara durante 30 anos e vai executar a missão dele. A partir daquele momento que ele não trabalha mais no ofício de carpintaria, ele não trabalha mais como carpinteiro e ele recebe ajuda de senhoras, de mulheres, de pessoas para se manter. E não somente manter ele, mas manter todos os que seguiam a ele. Tanto que Jesus não mexia com pouco dinheiro, porque teve um tesoureiro. Teve um tesoureiro, ministro lá da fazenda, da economia para mexer, que é conhecido como o apóstolo Judas. E o outro tipo de missão é o apóstolo Paulo, que ele é enviado pela igreja, que deveria ser sustentado pela igreja, mas ele, para não ser pesado, ele vai trabalhar. Então nós vemos aqui um missionário que vai para o campo missionário, mas ele não vai ser pesado e vai trabalhar com as próprias mãos. A profissão do apóstolo Paulo aqui, nessa vida profissional e na vocação dele, nós encontramos esse termo missiológico, que é fazedor de tendas, que é, em si, como eu falei anteriormente, trabalhar com couro. Porque naquela época, as tendas, as barracas eram necessárias principalmente para o exército romano, inclusive eles poderiam estar vendendo para o exército romano o que era feito ali. Então, Paulo, ele trabalha com couro e faziam essas tendas com peles ou com couro de cabra. E esse casal, Priscila e Áquila, então, eles, devido a essa lei do imperador Cláudio, que eles são necessários eles sair de Roma e eles vão se dirigir a Corinto, que é uma cidade
que atraiu a eles ali. E Paulo, na sua, como é que eu vou dizer, ele sempre se posicionava em uma cidade como base missionária, e depois nas cidades próximas ele ia estabelecendo presbíteros e ele coordenava ali daquela cidade base. E nessa segunda viagem missionária fica em Corinto. Mais de ano, possivelmente 1 ano e meio, Paulo fica ali e ele encontra então apoio de Priscila e Áquila, e ele vai morar na casa deles, vai trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar o evangelho. E com isso também Priscila e Áquila concorrem com ele, participam junto. A tradição judaica oferece o serviço, mostrar que aquele que trabalhava no ofício religioso, ele oferecia gratuitamente esse serviço. Mas cada rabino, ele tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Sendo rico ou sendo pobre, todo judeu, na sua fase após a infância, já entrando na mocidade, ele tinha que aprender um ofício. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. A gente vê Jesus sendo um carpinteiro desde da sua juventude. E Paulo, então, mesmo ele sendo apto, ele a trabalhar, ele ser como um rabino, ele tinha que trabalhar, porque ele era um mestre, ele foi criado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele foi fariseu, da seita dos fariseus, que eram extremamente estudiosos em relação à lei de Israel, e Paulo não esqueceu o ofício que ele aprendeu na juventude de fazer tendas. Embora ele tivesse o direito de ser sustentado nesse trabalho missionário pelas igrejas que ele plantou, ele trabalhou com as próprias mãos para ganhar o pão de cada dia. E o apóstolo Paulo também, irmão Alex, da mesma forma que ele é zeloso pela lei, zeloso pelo ensino, zeloso pela palavra, ele também não tolera a falta de trabalho, o ócio. Ele escreve para os Tessalonicenses, dizendo bem assim: aquele que não trabalha, que não coma. Então Paulo é bem enfático, não quer saber de ociosidade, então tem que trabalhar, e isso faz bem. Deus se agrada com o trabalho. E aqui então a gente vê Paulo, ele trabalhando, ele continua trabalhando. O objetivo de Paulo trabalhar, e o objetivo é trazer um reconhecimento, trazer uma confiança do público para onde vai evangelizar. A pessoa vê uma pessoa trabalhando, vê uma pessoa se dedicando, quem que vai ir contra alguém que trabalha, alguém que está se dedicando? Ele vai abrir então portas, sem interesse financeiro. E Priscila e Áquila, eles vão constituir um caso interessante, conforme eu falei. Eles estão no campo missionário quando Paulo chega, eles estão trabalhando, e aí Paulo chama eles para fazer a obra juntamente com ele. Eles continuam, então eles são um profissional que, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida a toda a obra missionária, eles decidem fazê-lo. E dessa forma, eles vão trabalhar com suas habilidades profissionais. Com essas habilidades profissionais, eles poderiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, a gente vai estar vendo, irmão, que é possível você trabalhar na tua profissão e mesmo assim evangelizar, mesmo assim fazer missões, evangelizar aqui no local onde tu vive, no teu local de vida, ou onde você for desenvolver um trabalho. E esse tipo de trabalho, ele pode abrir portas para que o evangelho seja anunciado de uma forma até intimista. Tem uma forma intimista. E nós vamos ver também que Paulo, ele tem uma ética financeira nessa atividade missionária. Paulo, ele considera o costume judaico incorporado ao cristianismo. Qual costume judaico? De que o ministro, aquele que trabalha com o serviço religioso, aquele que trabalha com o evangelho, receba ajuda econômica da parte daqueles para quem ministrava.
como ocorria no judaísmo, em que a família dos sacerdotes eles eram mantidos pelas outras tribos de Israel. A tribo de Levi era mantida pelas demais tribos de Israel. E ele vê isso de uma forma legítima e correta diante de Deus. E Paulo não fazia isso, mas ao mesmo tempo ele disse, olha, ele não foi... Paulo reconhece que ele não ensinou adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os das bênçãos de Deus. Então, privando do fruto das bênçãos que Deus vem dispensar àqueles que ajudam voluntariamente a sua obra. E o texto aqui coloca que Paulo geralmente ele não aceitou ofertas enviadas pelas igrejas, mas muito menos ainda ele exigia. Apenas a igreja de Filipos eventualmente enviava e Paulo agradece, né, a igreja de Filipos. Então nós vemos aí, irmão Alex, que a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial, elas não entraram em choque. É bem sabido e bem falado que na lição anterior a gente diz que a igreja ela envia o missionário e ela sustenta o missionário no campo missionário. Mas nós vemos que agora nessa lição a gente vê a possibilidade de desenvolver uma profissão e paralelamente fazer a obra missionária, como a gente vai ver nos demais tópicos. Muito bem, vimos aí então o tópico 1, falando sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Percebemos que a respeito dessa decisão de Paulo, embora ele tenha recebido esse ajuda de igrejas, foi mais uma estratégia, né? Ele estabeleceu isso como estratégia para que em nenhum momento isso fosse um impedimento para que o evangelho de Cristo pudesse prosseguir. Paulo vai falar em 1 Coríntios, irmão Jair, só para nós encerrarmos esse aspecto de Paulo sendo alguém que trabalha para se sustentar e ao mesmo tempo faz missões. Ele vai relatar lá em 1 Coríntios capítulo 4 sobre o seu ministério e o que ele estava enfrentando. E lá no versículo de número 12, ele vai dizer assim, versículo 11 a seguir, até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Isso falando dessa exposição decidida dele de enfrentar todas as adversidades que ele como missionário que transitava as regiões onde passava por prisões, passava por assaltos, passava por dificuldades nos mares. Então ele está falando desse sofrimento. Também daqueles que blasfemavam. Ele disse assim, somos blasfemados e rogamos até o presente momento, até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como escória da humanidade. Mas o versículo 12 vai dizer assim, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Então o apóstolo Paulo, além de ele enfrentar a resistência das pessoas a quem ele deveria anunciar o evangelho, além de todos os problemas que já eram relacionados ao campo missionário, ele ainda assim decidiu, por ele próprio, buscar o sustento e não ser pesado a ninguém e não proporcionar que aquele fato de ele mesmo tendo o direito de receber ajuda e benefícios das igrejas, ele ainda assim não criasse um problema, uma resistência ali. Mas percebemos, como o irmão Jair mencionou, na lição passada, a igreja é responsável pelo seu missionário. Se existe uma decisão de alguém ir e de forma autônoma querer desenvolver o seu papel missionário, num sentido financeiro, é uma decisão. Mas aqui Paulo está nos dando o exemplo que aquele que se propõe a fazer a obra do Senhor, ele precisa estar disposto a tudo, inclusive passar por situações de adversidades, mas a igreja precisa sim dar suporte. Existe um outro texto que vai falar lá em 11 de 1 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios 11, 9, vai falar que Paulo ele recebeu ajuda de outras igrejas. Ele disse assim que outras igrejas despojei, no sentido de que ele recebeu para vos servir, recebendo delas salário, ou seja,
O apóstolo Paulo teve essa disposição, mas ao mesmo tempo teve ajuda também de outras igrejas. Então você vê que não existe um modelo único de fazer missões. Existe sim uma necessidade de uma sustentação espiritual, de um envio, de uma capacitação, e é isso que nós vamos aprender agora no próximo tópico. Você está no programa Palavras da Verdade e nós estamos tratando hoje da lição número 8, que será estudada presencialmente dia 19 de novembro, em todas as nossas classes adultos da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje que nós estamos estudando aqui é Missionários Fazedores de Tenda. O propósito de estarmos aqui não é impedir ou dizer que você não precisa estar na nossa comunidade, na nossa classe estudando. Pelo contrário, estamos aqui incentivando você a ser um aluno da escola. Muita coisa que a gente não consegue tratar aqui, abordar aqui, ministrar aqui. Presencialmente a gente tem a oportunidade e temos tido aulas de fato maravilhosas, onde o Espírito Santo vem trabalhando no nosso coração, no meio da igreja. E essa é a nossa oração, que a Igreja de Cristo seja despertada para esse movimento de evangelização e de missões. Irmão Jair, tópico 2, vai falar sobre missionários fazedores de tenda aqui, trazendo 3 pontos: fazedores de tendas, a força missionária no mundo, e também, ponto 3, o preparo dos fazedores de tendas. Irmão Alex, então a gente vê o termo aqui, fazedor de tenda, como tem a ver com os discípulos de Jesus, que eles são chamados para usarem seus dons, talentos e habilidades profissionais como missionários, no campo missionário. São profissionais de negócios que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. E por muitos anos, a forma tradicional de fazer missões, na prática de abandonar a vida secular e estar totalmente voltada para se dedicar integralmente à obra missionária. Mas hoje, o entendimento ele torna-se um pouquinho mais amplo. E eu vejo hoje mais como Priscila e Áquila, em que eles estão trabalhando e vão fazer a missão, trabalhando na sua profissão secular, e mesmo assim vai fazer missão. É perfeitamente possível, então, um profissional liberal, empreendedor, realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Aqui eu abro um parênteses, irmão Alex, para citar meu exemplo. Vou citar em primeiro lugar meu exemplo. Eu fui para o Amazonas como militar. Fui ligado, um profissional ligado ao Exército Brasileiro, mas lá, não dentro do Exército, mas no campo missionário eu desenvolvi esse trabalho. Eu fui transferido da igreja que eu estava aqui para a igreja lá no Amazonas. Então lá o pastor Augusto me recebeu, eu fui membro da igreja dele, e ali eu fiz trabalho missionário fora do quartel, porque dentro do quartel é considerado proselitismo. A gente não pode estar evangelizando soldado, sargento, tenente, capitão, o que for, dentro do quartel. A gente tem que fazer de uma forma muito discreta. Então, a gente vai fazer, a gente tem um culto, pode ir lá domingo, pode ir na quarta, pode ir na quinta, e assim a gente procedia e ganhamos muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nesse momento é que eu trabalhei com alguns indígenas, com vários indígenas, né? Porque na população lá... Então, nesse exemplo, eu fui como... Não me desliguei do meu trabalho secular, e mesmo assim eu fiz missões lá naquele lugar. A força missionária, então, missões, elas se tornaram um movimento global, que começou com a ação de Deus para reconciliar o mundo com Ele mesmo. E deu-nos o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. A maior força missionária do mundo hoje é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Nós vamos ver esse princípio bíblico do apóstolo Paulo quando ele alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, sendo judeu com os judeus, sendo como
com lei para os que não estão, os que estão fora do judaísmo. Então nós vemos essa contextualização que Paulo utiliza para fazer a obra missionária. E essa maior parte dos grupos, dos povos não alcançados ou menos alcançados, eles vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Mas aos profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. E nisso, irmãos, é importante onde os tradicionais missionários não podem entrar, esses profissionais autônomos, esses profissionais. Aí a gente fala de médico, a gente fala de professor, a gente fala de cozinheiro, a gente fala de comerciantes. Eu tenho mais um exemplo para citar. Eu tenho um familiar que ele é missionário na Espanha. E sabe o que ele faz lá, irmão Alex? Ele é cozinheiro, chefe de cozinha. Chefe de cozinha na cidade de Vigo, e ali ele desenvolve o trabalho missionário. Agora ele saiu de Vigo, ele já está em outra cidade, próximo de Lisboa, agora que Vigo é na Espanha, mas agora Lisboa já é em Portugal. E ele desenvolve o trabalho de chefe de cozinha e mesmo assim está fazendo missão. Tem um outro missionário também que está na Irlanda do Norte. E lá ele trabalha no mercado, num supermercado, como empacotador, como caixa, como repositor. E ele e a esposa se formaram em missões, se prepararam em missões, e eles estão fazendo missão na Irlanda do Norte. E lembra que a igreja da Europa foi o centro irradiador das missões no século XVIII. E hoje é campo missionário. É campo missionário. Mas mesmo assim, mesmo aqueles profissionais que possam ser utilizados no campo missionário, um médico, um professor ou um empreendedor, qual seja a profissão secular ou ligada a uma instituição internacional, que ele possa estar em um outro país, numa outra cultura, fazendo missão transcultural, é necessário que ele tenha não somente o conhecimento técnico ligado àquela profissão que ele vai desempenhar, mas que ele também seja preparado pela igreja como um obreiro testado, aprovado, conforme Paulo fala a Timóteo. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, de quem não tem nada para se envergonhar. Preparado na palavra, preparado no seu testemunho, não envergonhar no seu testemunho, não envergonhar na falta de palavra, né? No trocar os personagens, chamar Moisés de Noé, Noé de Moisés e por aí afora, né? Então é necessário ter um conhecimento bíblico, teológico, com base, porque a palavra de Deus diz que todo profissional ele tem que manejar a Bíblia, manejar a palavra com segurança. Então existem centros preparatórios, instituições treinadas, preparando missionário com experiência, essas instituições com experiência reconhecida para preparar o missionário, mesmo esse que tem uma profissão, que vai exercer uma profissão, ele tem que estar preparado biblicamente para ir para o campo missionário. Muito bem. Vimos então aí a exposição do tópico 2 sobre missionários fazedores de tenda. E aí nós vemos, irmão Jair, a importância do porquê Paulo desejou muito ir a Roma. Porque Roma era a capital do império, trânsito de pessoas de todos os países, profissionais de todos os países, ou comércio, questões políticas, tudo estava atrelado a Roma. E em Atos capítulo 19, versículo 21, a parte final, depois de Paulo ter passado então a Jerusalém, passou pela Macedônia e a Caia, ele disse: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. A expressão importa no grego ali é entendimento de uma necessidade. E aí você vai passar 2 capítulos, você vai até o capítulo 23,
E no versículo 21, a Bíblia diz assim: E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Paulo estava no momento de julgamento ali, estava em prisão, e a incerteza do que vai acontecer, para onde vou. E o Senhor aparece para ele, dizendo: Paulo, tenha bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que também testifiques em Roma. Importa aqui é o mesmo termo usado no contexto do que Paulo está dizendo sobre importa, ou seja, assim como Paulo via a necessidade dele pregar em Roma, Deus também via essa mesma necessidade. Porque nós já aprendemos no Antigo Testamento, o nosso Deus é um Deus que faz missões. Nosso Deus faz missões. Desde o início da humanidade, nós vemos esse Deus que nós servimos, esse Senhor que nós servimos, trabalhando em missões. Nós vimos o nosso Cristo fazendo missões quando ele deixa o seu trono de glória, encarna-se, vem viver como homem, vem cumprir sua missão. Então nós vemos esse alinhamento daquilo que Paulo tinha de visão com relação ao reino de Deus, a necessidade de atingir pontos estratégicos, pontos aonde haveria possibilidade do evangelho de Jesus ser alcançado a maior número de pessoas através de profissionais como esses que visitassem, que estivessem em Jerusalém, em Roma, voltassem para os seus países, assim como foi Áquila e Priscila naquilo que o irmão Jair falou sobre eles estarem lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então nós vemos a importância desse trabalho transcultural de profissionais. E nós temos hoje, na atualidade, muitos profissionais, irmão Jair, que estão atuando assim, a exemplo do irmão, a exemplo de outras pessoas que trabalham na área de enfermagem e dedicam a sua vida inteira a transpor uma cultura e ir lá, às vezes, trabalhar sem objetivo de enriquecimento, mas simplesmente para se manterem, mas ao mesmo tempo elas poderem desenvolver um trabalho missionário. É coisa extraordinária quando realmente Deus trabalha na vida de alguém e há essa preparação, há essa capacitação. Nós vemos um alcance extraordinário de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, não somente aquele modelo antigo que nós conhecemos, de missionários preparados em escolas e tudo mais e enviado, mas vemos também esse envio, essa questão transcultural de uma profissão, de um trabalho, né, de uma capacidade que alguém tem em alguma área, chegar nesses países, nesses lugares longínquos para poder, alinhado à sua profissão, fazer o trabalho de cumprir o ídolo de Jesus. Para isso precisa ser vocacionado. E aí nós vamos ao tópico 3, irmão Jair, que vai falar sobre vocação, profissão e missões. Ponto 1 diz que Deus é quem chama, no ponto 2, exercendo a vocação, e ponto 3, minha profissão, meu campo missionário. Irmão Alex, nós vemos então que o chamado de Deus é ele que vai fazer para o missionário. Eu gosto de ler o texto que está lá em Filipenses, no capítulo 2 e verso de número 13, que diz assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Muitas oportunidades são para nos envolvermos no trabalho missionário, ou na nossa igreja local, nos grupos evangelísticos, em organizações missionárias relevantes, contexto nacional, até mesmo em outros países. Mas, todavia, é Deus quem convoca em nosso coração, que coloca em nosso coração essa disposição e essa aptidão para executar um determinado ofício. E aqui entra que Deus opera em nós o querer. O querer vem no nosso coração, é Deus que vai operar. E Deus, se Ele coloca em nós o querer, Ele vai colocar em nós o como proceder para fazer aquela vontade que Deus está determinado em nosso coração. É Ele quem capacita, é Deus que capacita, é Ele que comissiona e habilita a pessoa para fazer a sua obra e muito mais ainda a obra missionária. Ele gera em nós o envolvimento com essas causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades
que vão fazer sentido, inclusive na nossa realização pessoal. Com isso, nós vamos exercer. Deus gera em nós o querer e ele vai fazer o efetuar, ele vai fazer acontecer. Quando nós respondemos de forma prática a esse chamado de Deus, nós vamos exercer essa vocação. A vocação, ela é a missão única para que cada um de nós, para o qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço a quem nos comissionou, ao nosso Criador. É Ele mesmo, é Deus mesmo que nos dá condições para nós realizar essas tarefas, nos dando o quê? Os dons, as virtudes. Aqui a gente pode falar rapidamente, irmão Alex, que quando eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, eu dava aula no quartel, mas eu tinha vergonha de falar em público. Jamais imaginaria estar fazendo um programa em que muitas e muitas pessoas que eu não conheço pessoalmente estariam assistindo, ou falar em público para muita gente, mas Deus nos capacita. É Deus que nos dá condição, Ele que mudou esse entendimento todo e nos deu virtudes, dons e virtudes, tornando assim nós integrantes da sua obra, pela vontade dele, parte integrantes do plano de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo obediente ao chamado de Deus, comprometido com o chamado de Deus, porque nós estamos usando aqui o exemplo do apóstolo Paulo e desse casal, Áquila e Priscila. Então Deus, ele compreendeu, aliás, o apóstolo Paulo, ele compreendeu que a mensagem da vida e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada crente e também anunciado aos outros com todo o comprometimento. A minha profissão pode ser o meu campo missionário. Todos nós somos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Deus utiliza as suas capacidades individuais para agir através de você, sendo o objetivo principal glorificar o nome de Deus dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a glória do nome dele. Podemos exercer uma atividade missionária também em nossa área profissional. Um médico, eu lembro, irmão Alex, agora lembrei de um médico que trabalhava comigo lá no hospital, lá no Amazonas, e a gente orava no monte, e a gente tinha uma comunhão, e ele aproveitava ali mesmo dentro do quartel, não vou citar o nome dele, nem o quartel, né? Mas em si, ele aproveitava e dizia, pregava o evangelho para os pacientes dele, levava no individual, dizia, e a gente vê médicos fazendo isso, a tua fé, isso é impossível perante a medicina, mas a tua fé, esse Deus que tu tem um ser superior, tem um Deus da palavra que está fazendo isso na tua vida. Então, na verdade, essa profissão, seja ela de médico, de professor, de militar, nas embaixadas, o que for, comerciante, caminhoneiro, o que for, ela pode ser aproveitada por ser uma grande porta aberta pelo meio do que Deus, o evangelho, veio a ser pregado através desse negócio, desse empreendedorismo teu, servindo assim em muitas corporações, no campo missionário, e nesse campo missionário há lugar para todos, quer missionários tradicionais, aqueles que são deslocados de tudo e vai fazer só a missão, vai trabalhar só no evangelho, ou aquele que tem a sua profissão, aquele profissional, e ele pode conjugar as suas habilidades com a obra missionária. Muito bem, meus irmãos, esse aí é o tópico número 3 da nossa lição de hoje, que traz o tema Missionários Fazedores de Tendas. Tópico 3, tratando sobre vocação, profissão e missões. De fato, Deus é quem chama, Deus é quem capacita através do seu Espírito Santo para que possa ser exercida essa vocação, que ela deve ser buscada também da parte de todo cristão. Lembrei do texto de Marcos, irmão Jair, onde o escritor, registrando as palavras de Jesus, disse
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existem alguns tradutores que identificam o ide ali como um gerúndio, ou seja, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esta palavra aí no original, ela vai ter uma relação de enquanto você está indo, está vivendo, está trabalhando, enquanto você está desenvolvendo a sua profissão, você está pregando o evangelho a toda criatura. Então, existem aqueles que são, de fato, enviados especificamente para um trabalho, mas existe esse aspecto da nossa vida, do nosso viver, do nosso dia a dia, em que nós estamos indo, vivendo, trabalhando, sendo bons profissionais, sendo pessoas, empresários de sucesso. Ainda assim, enquanto vai indo, vai fazendo a obra do Senhor, vai pregando o evangelho de Cristo, e isso nos faz tornar cada vez mais responsáveis, sim. Aonde nós estamos inseridos, esse é o nosso campo missionário. Não deixando não se esquecendo daquilo que já tratamos, que temos que ter responsabilidade com aqueles a quem a igreja envia, na responsabilidade da contribuição, na oração e também de fazer missões. Então, nós vemos aqui que esta chamada, ela vem de Deus, e nós apenas temos que nos submeter e obedecer a esse mandamento do Senhor Jesus. Irmão Jair, a nossa conclusão, nosso escritor vai concluir dizendo que Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem da salvação até aos confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Existem lugares que o missionário tradicional ele não vai conseguir entrar. Só vai conseguir entrar se ele entrar como sendo um profissional, como sendo alguém que foi àquele lugar para levar um trabalho, ou alguma ação social, alguma coisa, mas aí vem a estratégia que o Senhor vai dando aos seus filhos. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhada de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Ou seja, não existe fazer obra de Deus de qualquer jeito. Aquele que não gosta de estudar a palavra do Senhor, aquele que não gosta de se qualificar, aquele que acha que teologia é um engano, é um atraso na igreja, que a teologia gera esfriamento na igreja, revise seu pensamento, porque nós aprendemos que é preciso haver preparação. O apóstolo Paulo não entrou no mundo missionário, na missão de levar o evangelho de Cristo de qualquer maneira e de forma imediata. O apóstolo Paulo teve um processo de preparação que o próprio Cristo trabalhou na vida dele de tal forma, revelando a ele muitas coisas das Escrituras Sagradas e coisas que ele deixou registrado, outras que ele se baseou para levar a mensagem aonde ele passou. Então, a preparação, o trabalho precisa estar de acordo com o agrado do Senhor. Irmão Jair, seus acréscimos sobre esse tema tratado, suas considerações sobre esse tema. Eu gostaria de encerrar, irmão Alex, respondendo aquelas perguntas que o irmão fez no início do programa. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Respondemos que não. Que a pessoa pode compartilhar da sua profissão e exercer o chamado missionário. E existe apenas um modelo de chamado missionário? Também respondemos que não, que existem vários modelos de chamado missionário. Nós vemos o apóstolo Paulo, o exemplo dele, que ele saiu de Antioquia, da Síria, num chamado em que ele foi separado lá na igreja de Antioquia para fazer a obra missionária. E nós vemos o outro exemplo de Áquila e Priscila, que são encontrados por Paulo em Corinto, trabalhando como profissionais, e aí que eles vão
passar a participar e ajudar Paulo na obra missionária. Então, não existe apenas um chamado, uma forma de ser chamado para a obra missionária. O chamado missionário e a obra e a vida profissional são irreconciliáveis? Também a resposta é não. É possível exercer uma profissão secular e, ao mesmo tempo, exercer uma atividade, exercer o seu chamado missionário. Então, essa lição para nós trouxe grande alegria no coração. Até porque eu sempre me questionei, será que no tempo que eu estava no Amazonas eu fui missionário? Eu sentia que sim. Mas nessa lição ela me traz o enquadramento para isso. O caso de Priscila e Áquila, que eles desenvolveram o seu trabalho secular e ao mesmo tempo eles fizeram missões. E assim eu fiz. Fui eu, minha família, todos deixamos aqui a nossa terra, fomos para um lugar distante, diferente, cultura diferente, e lá nós fizemos a obra de Deus e fomos abençoados. Glória a Deus. Muito bem. Então, esse é o fato, né? Fazer a obra do Senhor não ficará sem galardão, né? Possivelmente não vai haver galardões e frutos colhidos aqui, mas no tempo certo, no tempo de Deus, Alex, né? vale assim, eu pedi uma confirmação para Deus, quando eu estava lá, eu disse, Senhor, se é a tua vontade mesmo do que está ocorrendo aqui, que o Senhor mande um sinal espiritual. E eu guardei isso no meu coração e falei com a minha esposa, e fomos para o culto. A minha filha foi batizada no Espírito Santo naquele culto. Foi a resposta de Deus. Glória a Deus. É verdade. Aí a gente percebe que quem controla a agenda de missões, né, é do Espírito Santo, né? Nós vimos aí, inclusive nós vamos ainda estudar sobre esse controle, vamos falar sobre a igreja de Antioquia lá mais precisamente, vamos ver que sim, o Espírito Santo é que controla a agenda das missões. Deus sabe quem vai mandar, para onde vai mandar. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, você não está nesse teu emprego por acaso, entenda isso. Você não está nessa escola por acaso, você não está dentro desta família por acaso. Ah, mas sou só eu que sou crente, ninguém. Você não está aí por acaso. Você está aí, você é um missionário e que o Senhor quer usar para a transformação deste lugar onde você está. Tá? Que Deus possa te encher do seu Espírito Santo, te capacitar, e você busque capacitação. É muito importante, não se afaste de estar sempre buscando, se capacitando, aprendendo da palavra de Deus, para que você possa exercer realmente esse papel de um missionário onde você está. E eu tenho certeza que Deus vai cumprir com grandes vitórias aonde Ele tem te colocado, e o nome do Senhor vai ser glorificado, assim como foi na vida de Naamã, né? Tinha aquela menina lá que estava na casa de Naamã, ela estava como escrava, mas ela foi lá e anunciou que havia um Deus em Israel, havia um profeta de Deus em Israel. E aí, esse é o trabalhar de Deus nas circunstâncias que parecem estranhas, adversas, sem perspectivas. Deus trabalha.